Muito boa tarde, alunos. Hoje é mais uma aula aí do canal Milton Silva Filósofo. Hoje vamos tratar aí da questão do fenômeno do poder. Essa é a terceira aula a respeito do tema política e vamos tratar aí do poder. E por que discutir o poder em política? Porque o poder está estritamente ligado à política. A política, como dizia Maquiavel, é a arte de conquistar e manter o poder. E, como estão muito ligados, é obrigação, quando falamos em política, tratar da questão do poder. E o que é o poder? O poder é uma palavra aí que vem do latim e significa potere, posse. Ser capaz de refere-se à capacidade que o indivíduo tem em produzir, em realizar determinadas coisas, ou causas, ou efeitos. Por exemplo, nós dizemos o poder dos remédios, o poder da palavra, o poder do líder religioso, o poder do professor, o poder político, enfim. O poder está relacionado aí a todas as formas que as pessoas possuem de poder influenciar a vida dos outros. No livro do professor Gilberto Cotrim, que eu considero aí um dos melhores livros para ser trabalhados nas aulas de filosofia, eu trabalho com ele porque é a escola que eu tenho o maior número de aulas, que é o Visconde de Mauá, escola que eu amo dar aula, não que eu não ame as outras, mas esse ano vai ser o meu 11º ano de trabalho nessa escola. Fui aluno da escola e por ter ali quase 80% das minhas aulas, é o livro que eu escolhi trabalhar. E o Gilberto Cotrim vai dizer aí na página do seu livro sobre fundamentos da filosofia, na página 344, a seguinte frase: talvez com base no sentido etimológico da palavra, o filósofo inglês Bertrand Russell, 1872-1970, tinha definido o poder como a capacidade de fazer os demais realizarem aquilo que queremos. Assim, o indivíduo que detém essa capacidade ou meios tem a faculdade de exercer determinada influência ou domínio sobre o outro e, por seu intermédio, alcançar os efeitos que realizar. Essa frase do Bertrand Russell, que fala que o poder é a capacidade que um indivíduo tem de fazer com que os outros realizem aquilo que desejam, é fundamental. Quando eu tenho a capacidade de influenciar, de determinar o que os outros pensam, como os outros agem, eu detenho o poder. O poder, então, é a capacidade que o indivíduo tem de controlar outros indivíduos, de fazer com que esses indivíduos façam aquilo que ele deseja. Olha que poder é esse. E o governo atual diz que o professor tem a capacidade de influenciar alunos. Se nós tivéssemos esse poder, senhor Bolsonaro, nós não permitiríamos que o senhor tenha sido eleito. Não seria possível, por exemplo, que seus filhos fossem eleitos, principalmente o Flávio Bolsonaro, envolvido aí em inúmeras suspeitas de receber parcelas de pessoas que ele contratou para trabalhar em seu gabinete. Então, se nós tivéssemos esse poder, o senhor não teria sido eleito. Então, nós não temos poder nenhum. Quem tem poder
é a grande mídia, quem tem poder são os partidos políticos, quem tem poder são pessoas que usam dos recursos sociais e das mídias sociais para convencerem os outros e manipularem a realidade. São esses que têm o poder. O poder, então, o fenômeno do poder, estuda a capacidade que o ser humano tem, ou que um determinado indivíduo tem, de ter o controle sobre a natureza e principalmente sobre outros seres humanos, tá? Então, quando o indivíduo tem a capacidade de controlar um determinado grupo social, de dominar a natureza, este tem o poder sobre suas mãos. E inúmeros grupos sociais aí detêm esse poder nos dias de hoje. As revistas, as igrejas, os padres, os pastores midiáticos, enfim, todos esses aí detêm o poder e convencem as pessoas a pensarem como eles pensam, tá? A filosofia política, então, vai investigar o poder que o ser humano exerce sobre outros seres humanos. Isso quer dizer que nós vamos investigar aí o poder social, embora também tenha o poder sobre a natureza. Olha só como nós dominamos os animais, nos alimentamos deles, usamos roupas derivadas deles, enfim, tá? Essa categoria de domínio, ela pode ser colocada de forma igual como um instrumento de poder social. O poder é a capacidade que determinados grupos sociais têm de controlar outros. Então, precisamos aí entender o que é o poder, entender o que é esse fenômeno do poder, esse poder de controlar o comportamento, de controlar as escolhas, de controlar os pensamentos, de controlar em quem eu vou votar. Isso é o poder, tá? Quem dera eu ter esse poder. Ultimamente, mal eu consigo fazer uma chamada em sala de aula, tá? Enquanto outros aí têm poderes imensos. Até a próxima aula.